né? O único jornalista que falava mal do Lula aqui nos Estados Unidos era eu. Alguns jornalistas só devia ser este que vos fala, este vosso humilde escriba. Então chegou lá na orelha do George Bush, o homem ficou bravo porque ele estava tentando criar intriga. Ora, mas vá merda. É burrice demais, viu? A outra coisa, agora saiu no Estadão a notícia de que o então embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, né, em 2006, ele passou para o governo americano um comunicado dizendo que o governo brasileiro havia dado refúgio ao homem das Farc, o famoso Olivério Medina, ou Francisco Antônio Cadenas Colaços, né, havia dado refúgio a esse cara por simpatia política, por afinidade política. Ora, em 2006 eles descobriram isso, ora porra! Quanto ganha o embaixador americano, hein? Ganha uma nota, você está lá para fazer o quê? Quer dizer, como é que não descobriram antes? Meu Deus, em 2006, sabe quantos anos tinha o Foro de São Paulo? Tinha 16 anos de existência. As atas do Foro de São Paulo, se você somasse tudo, dá umas alturas umas 10 mil páginas. Com tudo isso para ler, os caras levaram até 2006 para dizer, olha, eu acho que existe uma afinidade política entre o governo brasileiro e as Farc. Ora, porra! Né? Eu lembro quando eu comecei a escrever essas coisas aqui, né, alguém deve ter soprado na orelha do George Bush, porque ele disse assim, não, nossas relações com o Brasil são muito boas, nós adoramos o presidente Lula. Se bem que tem alguns jornalistas que estão tentando criar intriga, né? O único jornalista que falava mal do Lula aqui nos Estados Unidos era eu. Alguns jornalistas só devia ser este que vos fala, este vosso humilde escriba. Então chegou lá na orelha do George Bush, o homem ficou bravo porque ele estava tentando criar intriga. Ora, mas vá merda. É burrice demais, viu? Agora, eu esqueci um negócio. Daí aquele deputado do Idaho, Curtis Bowers, quando ele viu aquele plano dos fulanos, e viu, 10 anos depois, viu que o plano estava dando certo, quer dizer, também já viu com um atraso formidável. Daí ele descobriu um livro que é de 1958, do Cleon Skousen, que foi agente do FBI. Né? E o plano, vamos dizer, de destruição dos Estados Unidos através das artes e da cultura, da destruição, vamos dizer, da soberania, do orgulho nacional, da força de autodefesa autonacional através da destruição da cultura, já estava todinho exposto no livro do Cleon Skousen, que se chama The Naked Communist. É um livro que eu recomendo muito para vocês, um dos melhores livros que saiu sobre o comunismo. The Naked Communist. Cleon, C-L-E-O-N, e o sobrenome Skousen, S-K-O-U-S-E-N. Então, quer dizer que o Curtis Bowers, ele estava ali assim, como o marido enganado, era o último a saber. Quer dizer, ele foi saber disso em 1990, o outro já estava falando de 1958. E está vendo o problema que é o sumiço desses livros clássicos sobre o comunismo, que desapareceram, no Brasil desapareceram por completo. Aqui desapareceu 90%. Aqui ainda se tem acesso, e às vezes são até reeditados esses livros, mas pouquíssima gente lê. Agora no Brasil ninguém lê porque o livro não existe. Falando nisso, alguém me comunica que por vamos dizer, acho que um lapso, né, editorial, publicaram aí o livro, quer ver, deixa eu procurar aqui, que chama O Grande Culpado, né, The Main Culprit, confirmando a famosa tese do Ernest Toppitsch, o sociólogo alemão, de que a Segunda Guerra foi todo um plano traçado por Joseph Stalin, com quase 20 anos de antecedência. A ideia do Stalin, quando ele viu surgir aquele movimento fascista, que era uma variante do socialismo, era o socialismo nacionalista, vamos dizer, ao mesmo tempo em colaboração e oposição ao socialismo internacionalista soviético. Ele viu e falou, mas que tipo de socialistas são esses? São os caras com umas ideias esquisitas. Pensando bem, são os idiotas, mas eles sabem fazer barulho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esses camaradas para eles irem na frente, eles derrubam as democracias ocidentais, eles derrubam, mas eles, como dizer, eles ganham, mas não levam. Então a gente vai indo atrás e tudo que eles derrubaram a gente vai catando para nós. Né? Eles ganham e nós levamos. E então o Ernest Toppitsch soltou essa tese nos anos 60, creio eu. Desde então,
Livro após livro tem confirmado isso. E agora saiu no Brasil, por incrível que pareça, eu nem estou achando aqui. Eu sei que é a editora Amarilis. O livro chama-se O Grande Culpado. Não deixem de ler isto. Melhor teria sido ler o do Toppich primeiro, né? Porque o Toppich não tinha tanta documentação assim para provar a coisa em termos de fato. Ele fez um raciocínio estratégico e diz: olha, por lógica, só pode ter sido isto. Porque a Alemanha estava por baixo, por causa do Tratado de Versalhes, ela não podia ter nenhum exército. Então a União Soviética emprestou um pedaço do território dela e deu dinheiro para eles montarem um exército escondido. Quer dizer, se não fosse isso, a Alemanha jamais teria voltado a ser um perigo militar. No máximo teria alguma agitação interna lá. Graças à colaboração da União Soviética, a, a Alemanha se transformou nessa potência militar. Quer dizer, não foi só da União Soviética, não. Também temos camaradas aqui que ajudaram, né? Até o filho da puta do Warburg. Veja, o cara era judeu, mas vê que filha da puta, deu dinheiro pro Hitler, porra. Né? Aliás, o Jorge Soros, que também nasceu judeu. Né? Quer dizer, judeu é uma pinóia. Isso aí entra, enquadra na definição que Jesus deu da sinagoga de Satanás. São os caras que dizem que são judeus, mas não são. Eles são, como é, judeu do B, você tá entendendo? Então, até esses camaradas aqui, né? Morgan, Rockefeller, todo mundo deu dinheiro, né, para erguer a Alemanha e transformar numa potência militar, como também depois deram dinheiro para a União Soviética. É uma coisa incrível, né? É o negócio do livro do Anthony Sutton, O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar. Esse é teu inimigo ali, vamos dar dinheiro para ele. Agora, é inimigo do país, inimigo não deles, né? Porque esses caras não têm inimigo, eles compram tudo, porra, né? Só não compraram eu, que não vale nada, né? Eu não posso ajudá-los em nada, então eles não me compram. Faz muito bem. Eu também não compraria.